Hoje nós vamos terminar, essa série de palavras sobre o caráter de Cristo. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. E durante essas quatro terças-feiras, nós estivemos aqui trabalhando em torno de 17, 18 capítulos, Capítulos pequenos, mas muita coisa. Então, algumas coisas a gente, deu uma resumida, deu uma abreviada, outras a gente desenvolveu melhor, mas eu creio que a gente viu muitos temas, muitas coisas preciosas. Deus falou muito ao meu coração, continua ministrando, e eu tenho certeza que isso está sendo aí também no seu coração. Amém? Quem crê, diga amém. Como vocês sabem, essa ministração de hoje, pelo menos assim, eu gosto, uma ministração mais interativa, todos falam, todos participam na leitura bíblica, e é um momento de nós aprofundarmos mesmo o nosso conhecimento na palavra, mergulharmos mesmo. Então, vamos começar hoje. Tem os slides aí, por favor? Obrigada, Júnior. Hoje nós vamos falar sobre os traços do caráter de Cristo. E eu acho que de todas as partes que nós falamos, de todos os assuntos que nós tratamos durante esses dias sobre o caráter de Cristo, esse é o melhor de falar, porque a gente vai estar falando de Cristo. A gente vai estar aprendendo com o nosso referencial maior. E falar de Cristo é muito bom, É bom você falar de Jesus, você sentar com alguém e conversar de Jesus. Você conversar com um irmão seu sobre o que Jesus tem feito na sua vida, sobre o que Jesus já fez, sobre o que Ele é. Eu gosto muito de falar de Jesus. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, eu tento sempre falar de Jesus, A ministração é de José do Egito e a gente fala de Jesus também, porque Ele é o centro, Ele é tudo para nós, Ele é tudo para mim. Tudo para mim. Então, eu preciso falar dele, Lá no trabalho, pessoal, mãe de Deus do céu, lá vem a Narla de novo falando da Bíblia. Eu falo porque a gente fala o que o nosso coração está cheio. Lá vem a Narla de novo falando da Bíblia, gente. Eu falo, gente, desculpa. Às vezes eu peço até desculpa. Eu falo, gente, não tem nada a ver o assunto, mas é porque eu lembro, Não tem como a gente se desvencilhar disso. E aí, pode passar para o próximo slide, por favor? O nosso versículo, tema principal de hoje, está em... está tipo cortando, é Filipenses, só para Filipenses 3, salvo engano, é 6, 5. E aí eu vou ler para vocês, queria que vocês prestassem bem atenção nessa leitura. Obrigada. Filipenses 2. Sou muito ruim de referência, mas a gente vai aprendendo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi o que mais? Obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui é o nosso referencial. Como que nós temos que ser? Como Jesus. Então, nós temos que nos humilharmos diante da presença de Deus, nos esvaziarmos de tudo que temos, sermos obedientes, assim como Jesus foi. Próximo slide. E aí, o material que nós estamos estudando, ele traz alguns traços das características do caráter de Cristo. E aí, ele fala em 5 características, 5 traços que cada uma tem o seu versículo de referência. Então, quem quiser anotar, pode anotar. E eu queria, como nós fazemos aqui nas terças, que cada irmão me ajudasse a ler um versículo, que vai ser um tema desses, ok? Então, eu vou direcionar, porque eu sei que todos vão querer ler, e aí eu vou pedir para vocês lerem e me ajudar. A primeira, como sempre, vai ser a Odete, que vai abrir a leitura aí, lá em Marcos 10, 45. Se você não tiver com a sua Bíblia, aí você
pede emprestado aí do seu irmão, vê no celular, tá bom? Mas nas terças-feiras, procure trazer sua Bíblia para a gente, né, viajar aí na palavra, passear pelos livros da Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus. Depois, nós vamos no segundo ponto, lá em Mateus, capítulo 3, 14 e 15, que vai ser a pastora Merit que vai ler. Amém, pastora? Pode ser? Dependência vai ser... Jesus não é o livro não, tá, gente? Ele é Gálatas, tá? Gálatas 2, 20, vai ser o Felipe que vai ler. Beleza? Disposição, Tiago 1, 19, vai ser a irmã Marta. Ok, irmã Marta? E vamos ler lá com o Luiz Felipe, lá atrás, o último que vai ser Mateus 24. Ok? Amém? Então vamos começar a falar sobre a atitude de servo, que foi o que nós acabamos de ler em Filipenses 2, que diz que Jesus, sendo Deus, ele se fez servo. E nós vamos ler Marcos 10, 45, Odete, por favor. Com direito a microfone, né? Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe disse... Vou começar de novo. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Eu acho que... (10:45) 10:45, é esse não, né? Não, é outro. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Ou você... Ela leu outro. Então, por favor, Odete, pode ler de novo? 45, 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E isso aqui, que nós lemos agora, esse versículo, ele fala muito daquilo que nós falamos, acho que na segunda aula, que nós precisamos ter um caráter de servir, né? Um caráter de sempre estar disponível para o outro, para o próximo. Não pensarmos só em nós mesmos. Isso vai refletir em nós o caráter de Cristo. Porque a partir do momento que nós nos despojamos de nós mesmos, a gente começa a se parecer mais com Cristo e a fazer a vontade dele em nós. Amém? Então, volta por gentileza lá no slide que tem os itens. Isso. Isso é uma atitude de servo. O que é uma atitude? Não é só um pensamento. Não é só você ter isso na sua mente. Poxa, eu preciso servir a Deus, ao reino e tal. Mas você ter uma atitude, uma ação. Assim como o Senhor Jesus, ele teve uma ação de deixar a sua glória e vir para a terra, para tirar o pecado do mundo, para nos salvar, para nos remir, nós precisamos ter uma ação também. Amém? O segundo ponto é um espírito ensinável. Quem foi a pastora, né? Por favor, pode ler, por gentileza. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Amém. Então, Jesus, ele falou assim, precisava ser batizado nas águas. E ele chegou para João Batista e falou: João, vamos lá, vamos me batizar? E João falou: mas como? Como que isso pode acontecer? Eu não sou digno, né? Como a Bíblia diz, nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Como é que eu vou te batizar? Eu que deveria ser batizado. E aí Jesus, ele mostra um espírito ensinável. Ele fala: não, eu vou fazer isso para que eu sirva de exemplo, para que eu possa ensinar. Então, isso é também um traço do caráter de Cristo. Né? O ensino, você está disposto, e nós precisamos aprender com Jesus dessa mesma forma. Próxima irmã Marta? É o Felipe? Desculpa, Felipe. Felipe vai ler agora Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Esse versículo é maravilhoso, né? É forte, é forte, né, irmã? É tremendo. Esse a gente tem que ler todo dia, não é? Todos os dias. E fala da dependência. Gente, o que eu escrevi ali? Dependência total do seu dono. Saiu uma letrinha ali a mais, do seu dono. Quem é o nosso dono? Jesus. Então, o que Paulo está dizendo lá? Que nós fomos crucificados com Cristo. Nós não vivemos mais, mas quem é que vive em nós? Jesus. Ele é o nosso dono. Nós temos que depender dele toda hora, todas as coisas, em todos os momentos. Respirar Jesus e viver para ele. A cruz, ela fala muito, né? E um dia, não sei quem foi que falou isso, acho que foi aqui na igreja mesmo, mas eu não me lembro quem. Falou que quando a gente olha para a cruz, geralmente a gente vê Jesus, né? Lembra de Jesus crucificado. Mas se esquece de olhar nós, como a gente tem que olhar para a cruz e nos vermos crucificados nessa cruz. Crucificados com Cristo. Porque nós também precisamos estar com Ele nessa posição, né? De renúncia, de submissão, de servos de Cristo, amém? O próximo ponto, agora sim, né, irmã Marta, não é? Então, ela vai ler agora Tiago 1,19. Portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? E aí, esse fala da disposição, eu preciso da minha colinha. Cadê? Júnior. Da disposição para... morreu. Disposição para sofrer e para ouvir. Foi exatamente isso que a irmã Marta leu agora, né? Nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para quê? Me ajuda aí. Para falar e para se irar. Duas coisas. Então, para ouvir, a gente tem que sempre estar pronto. Se tiver alguém para falar alguma coisa para você, você vai precisar ouvir. Por mais que às vezes não seja o que, né? O que você concorde, o que você acha que está certo, ou às vezes uma pessoa que fala, demora, né, para desenvolver, mas você tem que ter paciência para ouvir. E ser tardio para quê? Para se irar e para falar. Que, como todo mundo diz, né, o ditado popular, a gente tem 2 orelhas e uma boca. Então, a proporção é de 100 para 50. Né? Então, precisamos falar isso. Quando Jesus chegou naquela cena onde a mulher estava para ser apedrejada, né? Vocês imaginam o tanto de coisa que aquelas pessoas estavam falando, tanto de acusação, né? Você é isso, você merece morrer, não sei o quê, lá, todo mundo falando. E Jesus, né? Ele chegou ali sem falar nada. A Bíblia fala que ele falou alguma coisa? Não. A Bíblia fala que ele fez o quê? Escreveu no chão. Escreveu o quê, Narras? Não sei. Ninguém vai saber, né? Estava lá escrevendo, mas ele não falou nada. Ele poderia ter falado, parem de falar. Não. Ele apenas escreveu no chão e, obviamente, né, falou que quem não tivesse pecado, atira a primeira pedra. Então, as palavras de Jesus são muito diretivas, né? São muito focadas, são no centro do nosso coração. Então, nós precisamos aprender com ele, amém? E é o Luiz Felipe, né, agora? Então, vamos lá. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Amém. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhe disser, está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, imediatamente depois da angústia daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados.
Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Glória a Deus. Diligência em seu trabalho. Mateus 24 fala sobre a vinda de Jesus, que nós precisamos estar diligentes, esperando o retorno de Cristo, né? Porque minha mãe que fala, né? Desde pequena eu ouço que Jesus está voltando, como quem diz assim, isso aí é, né, coisa que falam e nunca acontece. E aí a gente sempre fala, né? Mas pode ser que ele não volte agora para a humanidade, mas ele pode voltar para nós a qualquer momento, não é? Então nós precisamos estar diligentes, atentos, observando os sinais da volta de Cristo e o nosso caráter nele. Amém? Próximo slide, por favor. Muito obrigada aos irmãos que participaram da leitura. Vamos falar agora sobre 2 pontos muito importantes no caráter de Cristo, que é humildade e lealdade. Humildade. Eu queria que... São 2 conceitos, né, sobre o que é humildade e lealdade, que a gente tirou do material que nós estamos fazendo o estudo. Então, eu vou ler para vocês o conceito de humildade. Humildade, nesse sentido que nós vamos trabalhar agora aqui, é a humildade que a Bíblia fala, tá? Porque o mundo fala que, quando você fala assim, uma pessoa humilde, aí você vai lembrar de uma pessoa o quê? Me ajuda aí. Quando fala assim, fulano de tal é humilde, é o quê? Simples, pobre, né? Mas não é nesse sentido que a Bíblia trata a humildade, né? Na verdade, quando a gente vai fazer um relatório, sou assistente social, né? Eu já trabalhei com a população carente, a gente ia fazer as visitas domiciliares, e aí a gente tem que fazer uma descrição socioeconômica daquela situação, e aí a gente pode colocar assim, uma família muito humilde. Está errado, né? A gente não pode colocar assim, porque humildade é uma questão pessoal. Aí é uma família o quê? Uma família que está desprovida de condições econômicas, das suas necessidades básicas, porque você sabia que uma pessoa ela pode ser pobre e não ser humilde? Não é? Com certeza. E, ao mesmo tempo, também a pessoa pode ser rica e pode ser humilde. Porque a humildade não tem a ver com o recurso financeiro da família. Então, a Bíblia, ela trata a questão da humildade sobre uma outra perspectiva. Ela fala não sobre essa humildade de recursos, ou mesmo de humildade de personalidade, não. Ela fala sobre humildade de espírito. Então, toda vez que você lê a questão de humilde na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ele vai trazer para nós um conceito de humildade de espírito. Mas o que é essa humildade de espírito? Quando fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os humilhados serão exaltados. O que é isso? O que quer dizer isso? Então, vamos aprender hoje. A humildade de espírito, ela é a completa ausência... Som? Melhorou? Ela é a completa ausência de orgulho pessoal, de segurança própria e de autodependência. Então, uma pessoa humilde de espírito é aquela que sabe, que tem a convicção de que sozinha ela não pode fazer nada. Que com os recursos que ela tem, sejam eles recursos materiais, espirituais, intelectuais, emocionais, qualquer tipo de recurso, ela não vai conseguir. Por mais que ela tem uma completa consciência de que ela precisa de Deus, de que ela não vai conseguir sozinha. Então, é muito interessante nós vermos a questão de alguns exemplos na Bíblia que falam, principalmente lá no livro de Provérbios e Eclesiastes, Salomão falando sobre isso, que existiam pessoas tolas, né? Como ele trata,
pessoas que não tinham entendimento. Tolo não é sentido de, é bobo, é doido, não. De pessoas com falta de discernimento espiritual, que achavam que as suas vidas eram regidas pelo dinheiro, achavam que a sua vida era regida pelo próprio conhecimento, né? Salomão fala muito sobre conhecimento, fala sobre sabedoria, pessoas que acham que sabem demais, e aí isso é totalmente contrário à humildade de espírito. Ser humilde de espírito é saber que você e eu precisamos de Deus. Nós sempre iremos precisar de Deus, em toda e qualquer situação. Tem um versículo que é um dos meus preferidos. Eu tenho vários versículos preferidos, mas esse é um dos preferidos dos preferidos. Que é aquele que fala assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nada, nada, nada. Fala nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Nem se você, Paulo diz, né? Nem se eu estiver no alto e nem se eu estiver no vale. O que nem a altura, né? Nem a altura e nem a profundidade. O que isso significa? Nem se eu estiver lá na altura, estiver tudo bem, minha vida está ótima, está tudo tranquilo, ninguém está doente, estou com meu emprego, estou muito feliz em casa, estou bem na igreja, tudo está dando certo. E nem se eu estiver no vale, onde as coisas apertam, onde eu estou passando por um deserto, lembra que a gente falou de deserto? Isso, nenhuma das duas situações pode me afastar do amor de Deus. Porque nós vemos pessoas que passam por uma tribulação e falam assim: Deus não está comigo não, Deus me abandonou, eu não vejo Deus. Isso acontece muito, a gente vê muito. A gente até compreende de certa forma, mas é muito visível quando alguém perde um familiar, né? E de uma maneira trágica, principalmente, né? Aí a pessoa fala: não, mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que eu estou assim? E aí acaba se afastando, vai começando a se afastar de Deus, quando passa por situações que está lá embaixo. Mas também é muito comum, quando nós estamos lá em cima, a gente ir se afastando de Deus. Às vezes a pessoa ora por alguma coisa acontecer, e quando acontece, aí vai deixando Deus, né? Vai se achando autossuficiente, né? Vai achando que não precisa de Deus, ou às vezes nem fala isso, né? Mas lá na consciência ela vai, né, se afastando de Deus. E nós precisamos ter o caráter de Cristo para saber, para ter humildade de espírito e reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, independente da situação que você estiver passando. Independente, porque tudo, hoje foi cantado aqui, né? Tudo vem dele e tudo é para ele. Então, isso fala muito sobre o caráter de Cristo em nós. Quando nós entendemos que tudo vem dele e que tudo é para ele, aí o Senhor nos visita, porque o Senhor não resiste ao coração quebrantado, que é o que nós falamos também, né? E lealdade. Lealdade, o nosso material diz que é um ato que expressa uma pessoa franca, sincera, honesta, alguém que é fiel aos seus compromissos. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de lealdade. Por quê? Porque ele foi fiel ao compromisso que ele fez com o Pai. Por mais que lá, quando ele estava indo à cruz, ele falou: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, eu sou leal, eu estou aqui disposto a cumprir a tua vontade para a minha vida. E essa tem que ser a nossa oração e a nossa atitude, de estarmos dispostos a sermos leais com o propósito de Deus em nossas vidas. Às vezes as coisas demoram a acontecer, não acontece no tempo que a gente quer, mas nós somos leais à palavra de Deus em nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que ele não tarda. E mesmo que ele tarde, né, mesmo que demora, esquisito, né? Deus não tarda, mas mesmo que demore aos nossos olhos, ele não falha. Amém? E nós precisamos estar nessa posição. Que posição? De humildade de espírito e de lealdade e de compromisso à palavra de Deus em nós. Amém? Próximo, por favor.
E aí o nosso material ainda vai falando mais sobre caráter. Bem? Ele fala assim, que a atitude de Cristo e que nós precisamos copiar, nos inspirar, e aí você utiliza a palavra que você achar melhor, não abandonar em momentos difíceis. João 19, 26. Aí eu não vou ler, porque senão a gente vai demorar um pouquinho, tá bom? Não usar de traição, assim como fez Judas, né? Que era amigo do Senhor, discípulo dele, e traiu. Não divulgar segredo dos outros, né? Se alguém está compartilhando com você alguma situação delicada, não divulgue, não compartilhe. Provérbios 25, 9, Provérbios 20, 19, Provérbios 17, 9. Olha o tanto de referência, né? Fala para a gente conter ali o que foi confiado a nós. E isso é um traço de caráter, amém? E não descobrir as falhas uns dos outros. Gênesis 9, 9, dos versículos 20 ao 27, traz a história de Noé, que os filhos dele descobriram a nudez dele, né? Para nós não descobrirmos as falhas uns dos outros. Descobrir não é de achar, não, é de descobrir como se fosse expor, né? Como se fosse a pessoa está coberta e você vai lá e tira a coberta dela. Aí, o que o material traz para a gente como uma referência? É como Noé, que estava ali nu, né? E aí, é como se ele fosse descoberto no sentido de, ele foi exposto ali, né? Os filhos dele chegaram, e o filho dele chegou e falou assim, olha, está aqui a nudez do meu pai. Então, às vezes, nós temos umas falhas, todos nós temos, e aí o irmão vem e fala assim, mas você falha nisso. Então, isso não fala sobre o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo, ele não fala para nós descobrirmos as falhas uns dos outros, mas é o contrário, é fazer como Cã, Jafé e Sem, né? Jafé e Sem, né? Que chegaram lá e cobriram o pai quando ele estava nu. É isso que nós temos que fazer quando a gente encontra alguma falha em algum irmão ou em nós mesmos, né? Nós temos que cobrir aquele irmão, não expor. Amém? Próximo slide, por favor. E aqui é a imagem de homens construindo. E o que eles estão construindo? Eles estão construindo a arca. Já que nós estamos falando de Noé, né? Estão fazendo a construção da arca. E hoje eu estava orando né, para ministrar essa palavra, e o Senhor falou muito comigo nessa passagem de Noé, que ele construiu uma arca. E o Senhor Deus, o que ele fez com Noé? Ele falou assim, Noé, você vai construir uma arca de madeira tal, o comprimento dela vai ser esse, a altura vai ser essa, ela vai ter 3 andares, ela vai ter compartimentos, aqui você vai colocar os bichos pequenos, aqui os grandes, aqui você vai guardar a comida, aqui você... Então Noé deu todas as instruções, Deus deu todas as instruções para que Noé construísse a sua arca. Assim também Jesus faz com as nossas vidas. Deus nos dá todas as instruções para nós construirmos o nosso caráter. E isso foi fantástico quando eu estava meditando nessa palavra, nessa ministração, porque Deus fala assim para a gente, vai lá, constrói aí seu caráter, é desse jeito? Não é. Ele também passa para a gente todas as medidas, ele já deixou tudo pronto, ele já deixou tudo aqui, ó, tudo aqui na Bíblia, a medida, o que você tem que fazer, qual é o tamanho que você tem que ter, para onde você tem que ir, onde você não deve ir, o que você deve pensar, o que você deve fazer, tudo para nós construirmos. E o nosso caráter, nós vimos desde a primeira aula, ele é o quê? Construído. Ele não nasce pronto. Eu tenho meu caráter, é esse aqui. Não, ele é construído como uma arca, né? E aí eu estava lembrando de mim, que eu comecei, minha família, minhas tias eram evangélicas, eu tenho 7 tias, né? E 4, são 11 irmãos da parte do meu pai. 7 mulheres e 4 homens. E as mulheres todas aceitaram Jesus. Olha que bênção.
E os homens não. E aí, meu pai, né, não é evangélico, mas as minhas tias eram e sempre convidavam para ir para a igreja. E eu não ia, né, tal. Aí minha irmã foi, antes de mim. Minha irmã, ela é mais velha que eu, 5 anos. E aí, eu estava vendo o envolvimento dela na igreja, achei legal, mas antes de ir, eu falei assim, deixa eu ver aqui o que tem na Bíblia. Isso eu tinha 13 anos. E aí eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei muito de estudar. E aí o Senhor, o Espírito Santo me levou para a história de Davi. Foi a primeira história que eu li, foi o meu primeiro contato com a Bíblia, foi a história de Davi. E eu fiquei encantada com a história de Davi. Mas ao mesmo tempo com muitas dúvidas, porque eu li a história de Davi, eu falei, gente, como é que pode um homem ter tanto contato? A gente não tinha essa ideia de intimidade, né? Uma adolescente, tanto contato com Deus assim, orar, fazer tanta coisa linda, escrever tantos livros bonitos, mas ao mesmo tempo errou, mas Deus amou tanto Davi. E eu falei assim, gente, eu quero entender como que é ter um relacionamento assim com Deus. Eu quero entender, porque essa coragem de Davi, essa disposição de Davi, e aí foi o meu primeiro contato com a palavra de Deus, foi no livro de Samuel. E aí, estudando a história de Davi, comecei a ir para a igreja e não aceitei Jesus assim, eu aceito Jesus. Eu fui indo devagarzinho, sabe? Entrando na igreja, conhecendo as pessoas, e me envolvendo, e ficando, e me apaixonando pela palavra do Senhor na minha vida. Ao ponto que eu amo a palavra de Deus. E eu amo, mas muito, muito, muito mesmo. E ela foi o ponto principal para formar o meu caráter. Né? Então, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos construir a nossa arca de acordo com as instruções que temos aqui. Que é a voz de Deus falando conosco. Que é o próprio Cristo nos dando todas as instruções. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso aqui você não pode fazer, o tipo de madeira que você tem que usar é esse, assim que você tem que fazer, é essas pessoas que você tem que chamar para dentro da sua arca. Então, tudo que nós precisamos para construir o nosso caráter está aqui. E o nosso maior modelo de referencial é o que nós estudamos hoje aqui, é Jesus Cristo. Ele que é o nosso alvo, né? A Bíblia fala que é para quem nós temos que caminhar e olhar, para Cristo. Só para Cristo. E por mais que você ouça no seu trabalho alguém falar alguma coisa, dentro da sua casa, o seu vizinho, e às vezes até pessoas que você ama, né? Porque quando a gente ama alguém fala, isso dói mais do que quando é um estranho. Mas você tem que passar tudo pela palavra de Deus. Tudo pela palavra de Deus. Porque ela que é o nosso... Como os crentes de Bereia, né? Conhecem? Eles ouviam as histórias, as pregações, e eles... Não, deixa eu ver se isso aqui está na Bíblia. Nós temos que ser assim, isso é bíblico. Tudo que você ouvir, tudo que você falar, você tem que colocar aqui. Como Pedro fez. Sobre a tua palavra eu lanço as minhas redes. Sobre a palavra de Deus eu coloco isso que eu ouvi. Então, próximo slide. O que acontece? Quando nós construímos uma arca, quando nós construímos o nosso caráter em Cristo, de acordo com as orientações que Ele nos dá, vai vir a tempestade, como veio no dilúvio de Noé, e você estará protegido. Você vai estar protegido, porque você construiu a sua arca de acordo com as instruções e orientações do próprio Deus. O que é a arca? Eu vou repetir aqui. A arca é o nosso caráter. Você, quando tem um caráter construído em Cristo, de acordo com as orientações dele, as tempestades vão vir, os ventos vão vir,
e você e a sua casa, porque a promessa é extensível para a sua família, né? Você e a sua casa estarão protegidos das tempestades. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Isso é muito profundo. É muito profundo. O nosso caráter ele tem que estar firmado em Deus. Tem que estar firmado na rocha, né? Que é Cristo. A palavra de Deus diz que vão vir os ventos e aquele que estiver na rocha não vai vacilar. Quem estiver dentro da arca não vai, né? Não vai perecer, não vai se acabar. Amém? E é isso, meus irmãos. Eu quero que vocês levem dessa palavra que nós ministramos durante essas 4 terças-feiras sobre o caráter de Cristo, que nós precisamos firmar o nosso caráter em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para Ele. E aí, é um obrigado, né? É uma obrigada por